Bom dia! Tudo bem, meu povo? Vamos dar início à nossa aula de hoje. E hoje o que eu tenho que fazer nesse horário, nós temos que fazer umas correções dos exercícios, né? Mas antes nós vamos só aqui reforçar o nosso conteúdo, que eu pedi que até que vocês fizessem essas atividades, porque vocês até já viram esse conteúdo, então ficou mais fácil para vocês. Então, antes, eu quero só de novo falar, nós estamos aqui com o livro 2, e esse livro 2, a maioria, acho que quase ninguém ou ninguém recebeu este livro, e a gente vai estar utilizando ele na plataforma do Positivo, ok? Então, a gente acessa lá a plataforma do Positivo, que a gente tem como verificar o nosso livro, está trabalhando em cima dele. Nossa primeira parte aqui é divisibilidade e operações com números naturais na parte 2. Mas nós vamos focar hoje somente nessa primeira parte aqui, que é divisibilidade, tá bom? Então, antes da gente começar a fazer as correções, nós vamos só falar isso aqui de novo, porque eu preciso que vocês fiquem atentos a esses 3 conceitos que é importante, e os critérios mesmo de divisibilidade, que é o principal nosso aqui. Então, o primeiro conceito importante para nós aqui, os múltiplos de um número natural são obtidos multiplicando esse número pelos sucessivos números naturais. Múltiplos é uma multiplicação. Multiplicação de quem? Por sucessivos números naturais. Quem são esses números naturais? 0, 1, 2, 3 e ele vai infinitamente. O segundo conceito, os divisores de um número natural são aqueles que cabem nesse número uma quantidade exata de vezes. Então, divisores é a mesma coisa que eu falar para vocês, é uma divisão. Uma divisão o quê? Divisão exata, não é? E quando a divisão entre 2 números é exata, dizemos que o maior desses números é divisível pelo menor. Então, também ficou claro isso aqui. Quando você tem uma divisão exata, você pode concluir que o maior é divisível pelo menor. Agora vem os critérios de divisibilidade, que a gente já estudou, mas vamos reforçar ele aqui. Um número natural é divisível por 2 quando, meu povo? Quando ele termina em par. Quem são os números pares? Ou seja, quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 e o 8. Depois, um número natural é divisível por 3 quando? Quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Você vai somar os algarismos, aí vai verificar se é um número divisível por 3. Um número natural é divisível por 4 quando? Quando os 2 últimos algarismos são iguais a 0, os 2 últimos são iguais a 0, ou formam um número divisível por 4. Somente os 2 últimos algarismos. Ou se ele tiver 2, ou se né, você vai pegar esses 2 últimos lá. Um número natural é divisível por 5 quando, meu povo? Quando ele termina em 0 ou 5. Um número natural é divisível por 6 quando? Quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Não pode ser só por 2 e não pode ser só por 3. Tem que ser pelos 2 ao mesmo tempo. E o número natural é divisível por 8 quando os 3 últimos algarismos são iguais a 0 ou formam um número divisível por 8. 3 algarismos é formado por 0, 0, ou os 3 últimos algarismos for um número divisível por 8. Se você observar, o critério de divisibilidade por 8 é muito semelhante com o critério de divisibilidade por 4, porque aqui os 2 últimos algarismos foram iguais a 0, os 2 últimos foram um número divisível por 4. E aqui é os 3, ok? Então, é fácil a gente guardar isso aqui. E o número natural é divisível por 9, quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Então, também ele é muito semelhante com a de 3. Aqui, na de 3, a soma dos seus algarismos deu um número divisível por 3. Aqui, na de 9, a soma dos seus algarismos deu um número divisível por 9. E o número natural é divisível por 10 quando ele termina em 0, ok? Então, é isso, os critérios de divisibilidade, é esse aqui que a gente vai estar trabalhando nos nossos exercícios. E aí, vocês fizeram para mim os exercícios que eu pedi. Então, vamos lá. O primeiro exercício nosso é para a gente classificar como verdadeiro ou falso.
Então, o primeiro aqui, o número 538, ele é divisível por 2? Verdade. Por que é verdade? Porque terminou em 8, e 8 é par. Então, o critério nosso de divisibilidade, para ser divisível por 2, tem que terminar em número par. O segundo aqui, o número 317.423, ele é divisível por 3? Quando que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. E quando eu somar esses números aqui, eu vou encontrar uma soma que vai dar 20. Se eu somar isso aqui, 1 mais 3, mais 7, mais 4, mais 2, mais 3, vai dar 20. 20 divisível por 3? Não. Então, isso aqui é falso. O número 2748, ele é divisível por 4? Quando que o número é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos forem um número divisível por 4. Então, os dois últimos algarismos aqui é quem? 48. E 48, ele é divisível por 4. Depois, o número 1.234.567.890, ele é divisível por 6? Como que um número é divisível por 6? Quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por 2 de cara a gente já vai falar que é. Mas para ser por 3, eu tenho que somar esses algarismos. E quando eu somo esses algarismos todos aqui, vai me dar o número 45. E 45, ele é divisível por 3? Sim. Então, este número, ele é divisível por 6. Depois, todo número divisível por 9, ele é também divisível por 3? Sim, todo número divisível por 9, ele vai ser divisível por 3. Agora, o contrário. Todo número divisível por 3 é também divisível por 9? Não, tá? Isso aqui não é verdade, é o contrário. Agora aqui, todo número divisível por 10 é também divisível por 5? Verdade, né? Porque para ser por 5 tem que terminar em 0 e 5. Beleza, então encaixa aqui no 10. Todo número divisível por 2, ele é também divisível por 4? Não, nem sempre, né? Alguns sim, outros não. Mesma coisa quando a gente fala aqui também do 3 com 9. O outro, o maior número com 2 algarismos que é divisível por 2 e por 3 é o 96? Sim, porque a soma vai dar um número divisível por 3 e ele aqui, ele é par, termina em par. O menor número com 3 algarismos que é divisível por 3, por 4 e por 5 é o 120? Sim, porque se você somar vai dar um número divisível por 3, se você pegar os dois últimos algarismos vai dar um número divisível por 4, e se você observar, terminou em 0 dividido por 5. Então, isso aqui ele é verdadeiro. A questão número 2, assinale as alternativas corretas. O valor dessa expressão é um número divisível por. Então, vamos aqui. Resolvendo essa expressão aqui, ela está aqui em cima para nós, ó. É 19 ao quadrado, mais 17 ao quadrado, mais 2 vezes 19 é 17. Então, 19 ao quadrado vai dar 361, 17 ao quadrado vai dar 289, e 2 vezes 19 vezes 17 vai dar 646. Somando esses valores, encontramos 1.296. Daí a gente vai verificar se 1.296, ele é divisível por 2, por 3, e assim até chegar aqui na letra H. Terminou em par, 1.296. Então, ele é divisível por 2. Para ser por 3, a soma dos meus algarismos tem que ser um número divisível por 3. Então, se eu somar esses números aqui, vai dar 18. Então, 18 é divisível por 3. Para ele ser divisível por 4, os seus dois últimos algarismos têm que ser um número divisível por 4. Então, os meus dois últimos algarismos aqui vai ser um número divisível por 4. 96 é divisível por 4.
Para ser por 5, eu tenho que terminar em 0 ou 5. Não terminou em 0 ou 5, então não é. Para ele ser por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Já tem aqui falando que eles são por 2 e por 3, então, consequentemente, ele é por 6. Para que ele seja divisível por 8, os 3 últimos algarismos têm que ser o número divisível por 8, não é isso? Então, quando eu pego os 3 últimos algarismos aqui, é o 296. E 296, ele é divisível por 8. Para que ele seja divisível por 9, a soma dos seus algarismos tem que ser o número divisível por 9. Então, quando você soma isso aqui, você vai encontrar um número que vai dar para dividir por 9. E para ser por 10, não é porque ele não terminou em 0, ok? O número 3, um número é formado por 9 algarismos, sendo que os 8 primeiros são iguais a 2. Então, são esse número aqui, ok? Então, está faltando descobrir esse último algarismo. Para isso, ele vem uma condição para nós aqui. Letra A. Qual deve ser o valor do triângulo para que o número seja divisível por 3? Então, nós já sabemos, para ser divisível por 3, eu tenho que somar tudo isso aqui, tem que dar um número divisível por 3. Então, quando eu somei esses dois aqui, vai dar 16, mais o triângulozinho aqui que eu não sei. Então, quais são os possíveis números que eu posso encaixar aqui nesse triângulo, somando com 16, que vai dar um número divisível por 3? Eu posso encaixar aqui o 2, porque se eu somar aqui o 2 com mais 16, vai dar 18, e 18 é um número divisível por 3. Eu posso encaixar aqui o 5, porque o 5 com mais 16 vai dar 21, e 21 é divisível por 3. E eu também posso encaixar um 8, porque 8 com mais 16 vai dar 24, e 24 é o número divisível por 3. Agora aqui, qual deve ser o valor que eu vou colocar no triângulo para que o número seja divisível por 6? Para que ele seja divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Bom, nós vamos pegar o gancho no primeiro. Nesse daqui, eu tenho que ele é divisível por 3. Encaixou quais números? O 2, o 5 e o 8. Porém, o 5, ele não é divisível por 2. Então, o que eu faço? Quais que vão sobrar para mim? O 2 e o 8. Então, esse número que vai ser encaixado aqui só pode ser o 2 ou o 8 para que ele seja divisível por 6. Na letra C, ele está querendo saber qual é o número que eu posso encaixar aqui para que ele seja divisível por 4, mas não seja divisível por 5. Nós já sabemos que para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos podem ser 0 ou o número que dá para você dividir por 4. Porém, o 0 eu não posso encaixar porque ele não pode ser divisível por 5. Então, olha, o que a gente pode colocar aqui então? Então, os possíveis números que a gente pode colocar lá seria quem? O 0, o 4 ou o 8. Mas o 0 a gente vai descartar, então sobrou para nós quem? O 4 ou o 8, tá bom? Número 4. No número 2, A, 3, 5, B, as letras A e B são algarismos das unidades de milhar, das unidades respectivamente. Então, nós temos aqui a unidade e a unidade de milhar, que é o valor de A e o valor de B aqui. Aí ele pergunta para nós assim, quais são os possíveis valores de A e B para que o número, esse número aqui, seja divisível por 3 e por 4? Aí ele deu uma dica para nós aqui, comece testando a divisibilidade por 4. Por quê? Porque o número para ser divisível por 4 tem que pegar só aqui finalmente, os dois últimos algarismos. Então, os meus dois últimos algarismos aqui, para ser divisível por 4, é 50 e alguma coisa, não é isso? Então, esse número só pode ser encaixado o 2, porque 52 dá para dividir por 4, ou 56, que também dá para dividir por 4. Desses dois números que eu encaixei para poder, aqui no lugar do B, eu vou somar para me ver qual é o número que eu vou encaixar no A para que ele seja divisível por 3. Então, meu povo, vamos lá.
com calma para vocês entenderem isso aqui. O que ele colocou para nós aqui? Se eu tenho a opção de encaixar aqui o 2 ou o 6, então quando eu somo esses algarismos aqui, o 2 mais 3 mais 5 mais 2, vai dar 12, mais o valor de A que é o desconhecido. Então agora eu tenho que descobrir qual que é o valor de A que eu vou colocar aqui para que ele seja divisível por 3. Então, eu tenho a opção de ser o 0, o 3, o 6 e o 9, ok? Então, quando eu encaixo esses números, aí eu vou encaixar com o valor de B de 2, todos esses 3 para ver se dá certo, e vou encaixar todos esses valores aqui com o valor de 6, porque o B, ele pode assumir o valor de 2 ou de 6. E o A, ele pode encaixar o valor de 0, 3, 6 ou 9. Quando você faz essa substituição nesse número aqui, substituindo, por exemplo, você pega aqui valendo o valor de B valendo 2, então você encaixa ela aqui, soma e verifica que o valor de A, se ele pode ser 0, se pode ser 3, se pode ser 6, se pode ser 9. A mesma coisa você vai fazer, encaixa o valor de B valendo 6. Quando você coloca 6, soma os seus valores e vê qual o valor que o A pode assumir. Daí você vai ter esse parzinho aqui, tá? Vai ser o 0 com o 0 para o A e o 2 para o B. Vai ser o 3 para o A e o 2 para o B. Isso tem que ser o par, tá? Quando você encaixou o 0 no A, o B vai ser 2. Então, aqui está dando as possibilidades quando o B for 2. Ó, quando o B for 2, você vai encaixar o A valendo 0, o A valendo 3, o A valendo 6 e o A valendo 9. Agora aqui, quando o B agora valer 6, ó, agora vamos lá. Quando o B valer 6, o que a gente vai encaixar? Vai ser o A valendo 2, o A valendo 5, o A valendo 8, ok? Essas que são as substituições que a gente pode estar fazendo. E, por fim, nós temos o último exercício nosso aqui, que ele nos deu para a gente encaixar um número aqui, e aí, usando esses números, e a gente não pode repetir. Os números que eu encaixar aqui, eles não podem repetir, eles têm que ser algarismos diferentes. Então, a primeira condição que ele fala para nós, que o algarismo das unidades, ele é 2. Então, eu posso encaixar aqui. 2 tem que ser obrigatoriamente aqui. Depois ele fala para nós aqui que o algarismo das unidades e das dezenas forma um número divisível por 4. Então, os algarismos das unidades e das dezenas. Então, tem que ser um número divisível por 4. Se aqui é 2, então, para ser divisível por 4, os dois números têm que ser um número divisível por 4. Então, eu só posso encaixar dentre esses números aqui, incluindo 2 aqui, os dois, para formar os meus dois últimos algarismos, é um número divisível por 4. Então, só tem a opção do 3 e do 5. Então, eu coloquei aqui o 3 e o 5. Depois, ele fala para mim assim, que o algarismo das unidades de milhar é 8. Então, unidade de milhar é 8. Está encaixado aqui. Agora aqui, o algarismo das unidades, das dezenas, das centenas, forma um número que seja divisível por 3. Então, da unidade, da dezena e da centena. Esses algarismos aqui têm que formar um número divisível por 3. Para ser divisível por 3, nós já sabemos que a soma dele tem que ser um número divisível por 3. Então, qual que é a minha opção de número que eu posso encaixar ali? Eu posso encaixar o 4 ou 5. Porém, nesse daqui eu já tenho 5, não é? Então, eu vou encaixar aqui o 4. Agora, aqui, o que acontece com nós? Sobrou para nós aqui, eu posso encaixar o 4 e aqui eu posso encaixar o 5. Então, qual que vai ser o número nosso que a gente vai ter aqui, de acordo com os critérios que eles vêm nos fornecendo para a gente fazer? Vai ser esse número aqui, 58.450.
432. Este que vai ser o número escrito nesse quadrinho aqui para nós, ok? Então é isso, meu povo. Esse que é o nosso exercício que a gente tinha que corrigir. Até mais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me perguntando no nosso horário de aula, tá bom? Tchau, tchau.